Sejam bem-vindos ao Radar Empresarial, o melhor podcast de negócios do Nordeste e, em breve, o maior. Hoje recebemos a Derbal Bonfim, advogada aduaneiro e analista de comércio exterior. Vamos bater um papo sobre mercado, sobre negócios, sobre business e sobre oportunidades de exportação e importação para o Brasil. Seja bem-vindo, Derbal. Obrigado, Daniel. Tudo bom? Tudo ótimo. Maravilha. É uma honra participar do seu programa e eu acredito que vamos ter muito sucesso. Maravilha. Cara, me explica aí o que é que um advogado aduaneiro faz. Explica um pouquinho pra gente. O advogado aduaneiro, ele trabalha muito na questão da política de importação e exportação, atrelada a documentos fiscais, a exigências fiscais, a comprovação de origem de mercadoria. Então, assim, toda a parte de mercadoria importada, exportada, que passa pela aduana, que a aduana é o porto, é a zona primária de entrada de mercadoria no país. Então, tem um advogado especialista nessa área, que é o advogado aduaneiro, que é aquele que toma de conta da parte de comprovação de valores, se a empresa realmente está declarando a mercadoria daquela forma. Algumas vezes também tem a questão de mercadorias apreendidas por causas diversas. Então, é esse advogado que é especialista nessa área, que é o advogado também que analisa valores, classificação fiscal da mercadoria. Então, é um ramo do direito aplicado à importação, exportação, mercadorias diversas de outros países, realmente, na entrada aqui ou na saída também. Entendi. E essa parte do analista de comércio exterior, o que o analista faz? O analista de comércio exterior antes de eu ter sido advogado aduaneiro. Então, ele trabalha realmente na parte de análise de mercados, né? Internacionalização de empresas, a parte de localização de fornecedores, conhecimento de culturas de outros mercados, né? Porque, geralmente, o público em si, ele acredita que importar ou exportar é apenas encontrar o fornecedor e trazer a mercadoria, ou vice-versa. Uhum. Então, o analista de comércio exterior, ele faz todo o estudo de mercado, viabilidade econômica, análise da mercadoria, precificação, a questão também de viabilidade de produtos em outros países, internacionalização de empresa, transferência de capital e tecnologias. Então, ele é bem amplo. Digamos assim que o analista de comércio exterior é como se fosse um comercial da empresa a nível externo, né? Externo. No caso de empresas de exportação, é aquele que vai localizar fornecedores lá fora. E de importação, o que vai localizar produtos para trazer para o mercado nacional. Entendi. Vamos explicar como é que funciona, assim, de uma forma resumida, um processo de exportação. Então, por exemplo, o cara tem uma fábrica de determinado produto. Vamos pegar aqui um exemplo, uma fábrica de polpa de fruta. Ele tem ali a produção dele, produz, já vende aqui para o mercado, seja Ceará, seja para fora, e aí ele quer vender para um outro país. O que ele precisa adequar ali da porta para dentro e depois da porta para fora para poder levar esse produto dele para outro país? Ótima pergunta. Quando trata-se de produtos alimentícios, além da prática de exportação, você seguir algumas regras internacionais, você também tem que ver a adequação do seu produto ao país de origem, de destino, onde aquele produto vai. Tomando como exemplo a polpa de fruta, geralmente se alguns produtos são realmente permitidos a importação no país de destino. Por exemplo, nós temos o caso de produtos que levam laticínio, que tem países que não recebem o leite brasileiro, então tem que fazer uma adequação. Também tem a questão da própria embalagem, que tem até uma adequação quanto à composição do produto, a questão também da manutenção do resfriamento correto, tem que ter algumas informações do Ministério da Agricultura ou um termo similar daquele produto para ser exportado, certificações diferentes. Então, inicialmente, a gente tem que organizar o produto para exportação. Não é simplesmente o mesmo produto comercializado internamente que vai ser o comercializado lá fora. Muita gente acha isso, né? Basta, já vendo aqui, agora eu posso vender para outro país. Não é assim. Não é assim. Não é assim porque até tem a questão de certificações internacionais, tem que seguir normas internacionais. Então, por exemplo, o produto que eu vendo nos Estados Unidos não necessariamente é o mesmo que eu vendo na Europa. Não é o mesmo que eu vendo nos Emirados Árabes. Então, assim, cada país tem sua certificação própria, tem sua solicitação diferente. Por exemplo, se você for atender os Emirados Árabes lá, você tem uma certificação própria deles, que várias fábricas têm que se adequar.
Já para os Estados Unidos, você tem que seguir regras também impostas pelo governo americano. Então, são várias situações que você tem que se adequar. E num processo de importação, por exemplo, eu sei que muitos empresários às vezes precisam de maquinário, né? Então, determinada máquina produzida no Vietnã, vamos pegar aqui um exemplo qualquer, ele quer trazer, viu lá na internet e, eu quero comprar essa máquina aqui. Qual é o melhor processo? Aí ele faz o empresário daqui, ele faz esse trâmite de ir comprar, de lá para cá, como é que funciona isso? É interessante você perguntar sobre maquinário, porque a gente tem uma legislação bem ampla quanto à questão de importação de maquinários. Você tanto pode importar máquina nova como usada. A legislação lhe permite que você traga maquinário usado, inclusive até com alguns benefícios fiscais para a questão de tempo de vida útil que essa máquina ainda tem. Mas a questão de maquinário ela vai bem além, porque tem máquinas que são certificadas pelo Inmetro, ou seja, são máquinas que têm utilização de algum equipamento que vá passar para alimentação, alguma coisa. Então, o Inmetro é uma das que certifica esse tipo de máquina. Tem outras que têm uma certificação diferente. Então, assim, a importação de máquinas ela é um pouco mais complicada por questão de política fiscal brasileira também. Tem máquinas que não podem ser importadas, muito poucas, a maioria sim pode, mas ela tem alguma dinâmica diferente. Então, diga assim, ainda é válido você fazer importação de maquinário. Nós temos uma tecnologia fora do Brasil bem mais avançada. Então, assim, a questão da importação, eu sempre digo que você tem que fazer uma análise muito, muito alongada quanto à questão de importação. Substituição de importação de produtos nacionais, ele vai bem mais além do que você tirar um emprego local, como o pessoal geralmente pensa. Às vezes você está procurando uma tecnologia bem mais avançada. Sim. Então, dando um exemplo aqui de fábricas de biscoito, que ela tem uma máquina que já embala, outra que corta, outra que preenche o recheio. Então, são máquinas que têm a produção nacional, mas não têm uma qualidade como a produzida fora por questão de avanço tecnológico. Sim. Então, assim, vale a pena fazer importação? Vale, desde que você tenha uma contabilidade própria para isso, para ver a questão de benefícios fiscais, isenção de imposto na importação daquela máquina, se ela é para ativo imobilizado, se ela é uma máquina para revenda. Então, tudo isso vale a pena você investigar também antes de fazer qualquer importação. Então, se uma máquina ela é produzida no Brasil e aí eu quero uma máquina que faz a mesma coisa, né? Assim, que tem ali a mesma categoria, quero trazer de fora, ela gera ali um processo um pouco mais diferente do que algo que não existe no Brasil e aí eu estou querendo trazer, é isso? Exatamente. O que acontece hoje é o seguinte, a questão da legislação brasileira, ela é um pouco protecionista quanto às empresas locais, o que na verdade não deixa de ser algo justo. Então, se eu tenho uma fábrica local que contrata local e eu consigo produzir algo com a qualidade, realmente eu tenho que dar um benefício para aquela empresa lá, produzir a máquina dela. Só que a gente não tem tanta questão dos benefícios aplicados à indústria nacional. Quando você vai para a indústria internacional, você vai fazer uma importação de uma máquina que não tem no Brasil, e aquela máquina vai trazer um desenvolvimento, vai trazer algo benéfico para a empresa e para o mercado, ela também tem um benefício. São alguns benefícios aplicados àquela importação. Seja benefício estadual, no caso de uma suspensão ou isenção do imposto, seja numa importação que é chamada de ex-tarifário, que são algumas máquinas de transformação que são utilizadas para gerar outros bens de capitais. Então, assim, se eu não tenho um similar nacional, eu posso fazer essa importação com benefício federal. Se eu não tenho um similar estadual, eu já tenho um benefício a nível estadual, suspensão de ICMS ou isenção de ICMS. Então, cada importação ela tem que ser analisada desde antes de você encontrar o fornecedor. Então, primeiro você tem a necessidade, você vai ver se aquela máquina pode ser importada, porque tem muitos procedimentos que duram meses para você receber uma certificação. São órgãos que realmente estão com a sua demanda muito tomada, então demora essa importação. Então, sempre digo para você fazer um compliance realmente. Não é, o pessoal geralmente acha que compliance é só ali na contabilidade, mas não, tem um compliance aduaneiro também. É você ver se vale a pena, se o risco é viável, se aquele risco, tá entendendo? Então, assim, vale a pena sob circunstâncias específicas. Qual, na sua visão, hoje, uma lacuna, uma brecha aí de mercado quando a gente diz Brasil exterior? É América do Norte, Europa, África, Ásia.
O que você enxerga desse momento atual, agora em 2025, metade do ano, que as empresas daqui ainda não enxergaram e que tem aí uma boa oportunidade? Nós temos agora um problema, Brasil, Estados Unidos, China, questão de sanções econômicas, algumas brigas comerciais, que favorecerão alguns produtos brasileiros. Então, assim, o Brasil terá um crescimento realmente significativo se ele realmente se manter na linha que ele está agora e não passar daí. Então, a gente vai conseguir colocar alguns produtos diferentes que não colocávamos lá anteriormente, ou se colocávamos em quantidades... Brasil, China? Brasil, Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos. Certo. Da mesma forma, também, a aproximação do governo brasileiro com o governo chinês está trazendo vantagens de alguns produtos que não colocávamos lá antes, né? Hoje nós temos uma linha linha China-Brasil direto, que encurtou um prazo... Linha de quê? Linha marítima, Sim. Então, que também encurtou um prazo de viagem que tínhamos da China para o Brasil, que também vai facilitar tanto trazer mercadorias de lá, como enviar mercadorias também. Nós temos uma demanda chinesa para alimentos que dá para o Brasil atender. O próprio limão produzido aqui, algumas frutas também que a China gosta, mas não tem como ter lá por questão do tempo de viagem. Com essa nova linha, talvez a gente tenha condição de colocar mais. Então, vejo muito assim, a Europa é um país que já é um local que já compra produto brasileiro de vários modos. A gente está com várias missões agora para os Emirados Árabes para colocar produto também lá. Então, acredito assim, que com o mercado, com o acontecimento agora, a gente vai ter um aumento Estados Unidos, do meu ponto de vista, e China também, por questão dessa briga comercial entre China e Estados Unidos. Recentemente, a gente estava até numa associação, né, de relações com Portugal e o mercado europeu, e principalmente os países de língua portuguesa, e me soltaram um dado que eu achei muito interessante, né? Eu acho que só 10% de todo o comércio que pode ser gerado entre esses países, entre o Brasil e os países de língua portuguesa, só 10% está ativo, né? Ou seja, a gente tem 90% ainda desse mercado que pode ser explorado, né? A barreira da língua é algo que, sem dúvida, é um grande problema, né? Quando você vai para o inglês, para um chinês, né? Para um mandarim, no caso, e tudo. Mas os países de língua portuguesa, isso já seria bem reduzida essa barreira. E não só Portugal, né? Muita gente acha que é Portugal ali, mas na África existem inúmeros países que falam língua portuguesa e que existe até um certo preconceito mesmo de achar que não é um mercado, né? Mas que, na verdade, a gente sabe que nesse país existe um mercado enorme e que os produtos brasileiros, de maneira geral, obviamente, né, nem todos, mas de maneira geral, ele é muito bem visto nesses países. Dentre esse processo de exportação, Brasil e países de língua portuguesa, a gente já sabe que o leite, né, pela nossa experiência, já é um problema, né? Para quem não entende, o leite brasileiro, ele não é bem visto nos mercados europeus. Então, existe uma série de sanções contra esse produto. Então, se você tem hoje uma fábrica no Brasil e você quer, nessa fábrica, você produz determinados alimentos à base de leite, a gente está falando de alimento, que tem leite na sua composição, não precisa nem ser a base, mas tem leite na sua composição. Você quer mandar esse produto para a Europa, principalmente via Portugal, esse produto não entra, né? Existe ali uma série de regras e que o leite brasileiro está adequado nessas regras, não é isso? Isso é verdade. Então, aí existem formas de contornar que estão sendo ainda buscadas, inclusive, se alguém souber, tiver alguma dica de como contornar, ou melhor, como entrar com produtos brasileiros à base de leite no mercado europeu, pode me chamar aqui, mandar uma DM no meu Instagram, ou então deixar um comentário aqui que a gente quer essa consultoria, certo? Mas voltando, então, esses países, eles têm uma aceitação muito grande pelos produtos brasileiros, né? O brasileiro tem essa imagem de tropicalidade, de alegria, de coisas mais alegres, e que lá, né, são algo que eles procuram muito. E existe esse mercado enorme e que pouca gente ainda está enxergando, mas que para chegar nesse mercado
se tem essa barreira de entrada. Essa barreira de entrada é o quê? Grande parte é na organização da empresa. No business em si, às vezes do processo produtivo, de troca de material, né, de melhoria do processo, até, Aderbal, a questão fiscal na produção desse produto. Questão de isenção de ICMS, quando você já produz algo pensando na exportação. Isso. Não tem isso? Fala um pouquinho dessa questão de como a empresa, já sabendo que vai exportar, como é que ela pode melhorar o seu processo interno para que a sua lucratividade aumente. O que acontece, falando da questão de qualificação da empresa para exportação, tem vários processos que a empresa precisa entender para tornar competitivo o produto dela a ser exportado. Inicialmente, a empresa, na compra de mercadorias no mercado nacional, produtos destinados à exportação, ela tem toda uma isenção da cadeia e dos participantes também da cadeia. Então, usando um exemplo aqui bem do nosso dia a dia, polpa de fruta, então ali eu tenho o produtor da fruta, o fabricante das embalagens, o pessoal das embalagens plásticas também, além das de papelão. Então, toda aquela cadeia, ela é isenta do imposto de mercadoria direcionada à exportação. É um processo que a empresa que vai comprar vai ter que fazer com toda a cadeia. Ou de fora, se a empresa quiser também algum produto externo, vai trazer via um procedimento chamado drawback. Esse drawback ele vai ser utilizado na produção da mercadoria a ser exportada. Tem que seguir uma norma lá, uma quantidade específica no mercado e outra mercadoria para ser exportada para poder compensar o drawback. Então, seria mais ou menos essa especialização que a empresa tem que fazer. Toda a organização da cadeia de compra. A adequação contábil de uma empresa exportadora não é igual a de uma empresa nacional. Ela tem que ter adequações para a questão de vinculação do câmbio, o fechamento do câmbio, essas coisas tudo. Às vezes você exporta com um câmbio, fecha com outro, então os valores de exportação são diferentes da nota do dia que você tirou a nota fiscal. Então tem muito essa questão de uma contabilidade mais proativa, digamos assim. Falando um pouco da pergunta também, a respeito do mercado consumidor externo, de língua portuguesa, né? Nós temos hoje na própria África vários países que falam língua portuguesa, inclusive aqui perto nós temos Cabo Verde, que foi um mercado há alguns anos incipiente que o Brasil, com aquela abertura de um voo direto para lá, então teve um boom de exportação para lá. Agora é um país, uma localidade onde tem muita questão de produtos primários. Então, assim, eles ainda compram material de construção, eles ainda compram a questão de frutas tropicais que eles não conseguem lá próximo, né? Então, assim, eu acredito que ainda tem um mercado gigantesco brasileiro, principalmente aqui para o Nordeste, para pegar aquela parte da África com produtos agropecuários mesmo, fruta, verdura. Hoje a gente tem uma produção de flores que é totalmente destinada para o mercado europeu. Por quê? Porque já é um mercado onde você tem um entreposto para aquele tipo de produto que são flores de lá distribuído para a Europa. Então, assim, tem produtos especializados. Nós temos um mercado consumidor por coco. Nós temos um mercado consumidor por camarão cearense, que é um camarão próprio daqui, que tem um camarão com nomenclatura Costa Negra. Então, são camarões que o Estado já conseguiu colocar aquele produto em mercados específicos. Então, assim, a gente tem um mercado gigantesco, não só Europa como um todo, não só Estados Unidos como um todo, que é aquele tipo de mercado que o exportador ele gosta mais do vislumbre de exportar para aquele local do que a própria questão de abertura de novos mercados. Sim. Acontece muito também dos contatos que a pessoa tem, né? Então, assim, hoje eu tenho que deixar aqui meu parabéns para várias missões que estão acontecendo aqui, como Câmara Brasil-Portugal, como outras missões para os Emirados Árabes, missões para a China, Ásia como um todo. São missões empresariais que estão levando empresários a conhecer mercados que antes ele não conhecia e ali tentar fazer negócio. Então, assim, era para ter mais missões, era para ter mais tentativas de expandir realmente o comércio exterior. Então, assim, fica a dica, realmente, assim, nós temos iniciativas, mas realmente até o momento muito caras, que são privadas, então a gente não tem... Nós temos a APEX hoje aí que faz um trabalho, mas que grande parte dela também tem um custo, que a gente sabe que tem um custo. Sim. Mas o que nós temos para frente realmente é uma expansão.
Com a tecnologia hoje, a produtividade está muito maior. Então, a gente tem mercadoria aí realmente para atender o mercado tranquilo. Perfeito. Eu acho que para o empresário é fundamental, não diria nem importante não, é fundamental ele sair da sua zona, não vou dizer zona de conforto, porque o empresário hoje em dia, né, empresário que é empresário, não existe zona de conforto. Mas sair da sua zona de atuação, ir para outros mercados, não adianta mandar um gerente, um gestor, um diretor, ele tem que ir porque ele vai ter a visão empresarial de chegar em determinado país, em lojas, analisando o perfil da população, enxergando as brechas, que é esse olhar que o empresário tem, e saber, conseguir identificar, olha, aqui tem espaço para mim, aqui tem espaço para o meu produto. Essa população aqui, com esse padrão de consumo, ela é carente do meu produto, ou ela é carente do produto do meu parceiro que está lá no Brasil. E aí, com isso, ele consegue ter uma noção melhor do mercado e enxergando essas oportunidades. Concordo que essas missões realmente são muito importantes, né? Desde que a pessoa que vá, o empresário que vá com esse olhar. Né? Não é passeio, né? Não é turismo, é ir para realmente com um olhar empreendedor e analisar se tem ou não mercado. Porque às vezes existe também muita vaidade. Eu estou vendendo para fora. Eu vou abrir uma empresa nos Estados Unidos, vou abrir uma empresa em Portugal, ou o que quer que seja. Mas, na verdade, não tem espaço para você. Para aquele seu produto ali não tem espaço, não tem problema nenhum. É interessante você ter falado a questão da pessoa que vai. Porque isso é muito importante para um mercado incipiente. Eu sempre digo o seguinte, quando eu mando um gerente, quando eu mando um comprador, a empresa já está consolidada. Sim. Então, eu já tenho o mercado consumidor pronto. Então, eu mando um gerente para resolver alguma coisa ou para ter uma reunião pontual. Quando eu estou abrindo o mercado, nada melhor do que quem sentiu a dor da empresa. Então, eu, como empresário, montei a empresa, eu sei todo o trâmite do meu produto, as melhorias que podem ser feitas, a máquina que eu tenho, se dá para adequar para aquele mercado. É um ponto de vista do dono e pai da produção. Então, assim, quando eu faço uma missão que eu levo o proprietário, aquele que conhece o produto, que conhece os funcionários, que conhece a produção, que conhece o custo e que aceita o risco, é melhor do que eu mandar uma pessoa que vai ter a visão, mas não vai ter a decisão. Sim. Então, ele vai ter o quê? Eu vou ganhar tempo. Então, se eu quero ganhar tempo, eu mando alguém que vai me trazer e eu vou raciocinar. Se eu, como empresário, eu já volto com aquela decisão tomada, se aquele mercado é ou não é. Então, dali o cara já é ágil. Ele chega, ele faz uma conta ali no papel, ele vê a distribuição, ele tem o olho dele realmente. Porque foi quem arriscou, foi quem criou, foi quem entrou no mercado. Então, ele sabe o que o produto leva, o que o produto não precisa se adequar. Então, ele traz... Então, assim, a missão empresarial para o empresário proprietário ela é bem mais rápido para o mercado que você vai desbravar. Perfeito. Então, assim, eu tenho ali, por exemplo, uma polpa de fruta, onde eu já atendo Europa, mas não atendo Portugal. Fica mais fácil eu mandar alguém para abrir se eu já atendo Europa. Sim. Eu atendo ali Espanha, só atendo França, só atendo outro país lá, mas não atendo Portugal. Mas fica muito mais difícil se eu não atendo nada. Sim, com certeza. Então, as missões hoje, elas são válidas. Nós temos a FIEC, nós temos outros que fazem também. São totalmente direcionadas para quem está ali associado, alguma coisa. Então, assim, o pequeno empresário, ele tem que realmente contar ou com algumas empresas intermediárias, ou ele mesmo fazer uma pesquisa ali que a gente sabe que não é tão fácil até para quem está no ramo. Então, o que eu digo assim, nada mais justo do que você vislumbrar mercados não tradicionais. Sim. Você está entendendo? Eu vou atender, por exemplo, tem países na África que tem condição de ter um produto que a gente não tem lá, por simples direcionamento para o produto para um país mais sofisticado, digamos assim, que eu vislumbro, olha, eu vendo para os Estados Unidos, porque lá o público me paga melhor. Será que eu não consigo vender esse mesmo produto nos Emirados Árabes ali, com a certificação halal, alguma coisa que me abre um espaço que minha empresa se adequou? Então, assim, eu vou me adequar ao mercado árabe, ao mercado asiático, ao mercado europeu. Bom para você.
você vai se transformar numa empresa nacional Uhum. com mais qualificações, Sim. com mais adequações, com a qualidade para os seus funcionários melhor, uma adequação de maquinário, uma adequação de estrutura de chão de fábrica. Então, tudo isso acaba sendo muito bom. Por mais que você tenha uma certificação e não utilize daquela certificação, mas você adequou sua empresa para uma necessidade. Perfeito, perfeito. E vale a pena exportar? Ainda vale a pena exportar. Eu ainda digo assim, eu sempre digo que você tem que ter uma parte da sua empresa destinada a esse crescimento. Em certos momentos vai trazer uma rentabilidade maior do que o mercado nacional. A não ser quando tem uma variação cambial muito severa, que você chega ali no 1 para 1, que aí não vale a pena exportar, vale a pena importar. Mas no mercado atual, eu ainda verifico que vale a pena exportar. Tem produtos que sempre valeram a pena. Produtos agropecuários, como pescados, como produtos que a gente tem aqui realmente prontos para exportação, porque foram criados para isso. Uhum. Então vale a pena exportar sim. Quais seriam na sua visão hoje, os 5 produtos que você entende que tem um bom mercado lá fora e que a barreira de entrada não é tão grande? São produtos de uso pessoal. Eu já adianto a parte de vestuário, parte de calçados, tudo. Vale a pena isso? Vale a pena. Interessante. Alguns produtos alimentícios que não sejam produtos de origem animal, tipo frutas, alguns outros produtos consumíveis. Também a parte de pescados, que ainda é muito bem vista o pescado brasileiro lá fora. Algumas exceções de algumas regiões que estão com alguns problemas de exportação. Então são produtos que eu realmente vislumbro, né? Eu acredito assim que hoje, no momento, a gente ainda não tem produtos tecnológicos para ser exportado. Sim. Até porque a gente importa a tecnologia para utilizar aqui. Mas produtos primários realmente sempre foram. Nós temos o próprio, a polpa de fruta em si, é um produto que hoje é uma grife lá fora, as frutas brasileiras, né? Sim, sim, sem dúvida. E um produto também que eu vislumbro muito, hoje você pegando o verão europeu, aquelas coisas todas, é o próprio gelato brasileiro. O picolé, Qual é? uma palheta, alguma coisa dessas aí que o pessoal realmente gosta. Que a gente tem brasileiro no mundo todo, né? Então eles são dignos de difundir os produtos nossos em qualquer região. Sim. Então eu vejo esses produtos como produtos que já são pauta de exportação, mas que podem ser incrementados cada vez mais. Sim. Né? Então, E você falou bem, os produtos congelados, né? Principalmente com um verão europeu desse batendo 40, 43 graus, né? verdade. Como quem diz, como se fala no Ceará, né? Um calor desgraçado, mais quente do que aqui. Os picolés, sorvete, né? Chegam como uma novidade, né? E aí, obviamente, vai de cada produto a sua diferenciação, se é pela questão sustentável, fitness, sabor, o que é que aquele produto vai ter de valor agregado, aí é de produto para produto, mas, sem dúvida, uma novidade, né? Num ambiente que favorece, ela tende a ter um consumo bem maior. Então, realmente, esses produtos congelados, né? Refrescantes, para o mercado europeu, principalmente no verão, ele é uma grande oportunidade. Né? O interessante é porque assim, nós temos as nossas frutas que são, como eu falei, grife. Sim. Tá? Você tem frutas aqui que realmente são replicáveis em outros países, óbvio. Hoje nós produzimos caju no Vietnã, aquelas coisas tudinho. Nós temos manga produzida também, mas todo produto ele tem um gosto local. Sim, então, assim, sim. hoje nós temos, por exemplo, picolés aqui que são somente à base de frutas. Sim. Enquanto você está fora do país, lá você tem picolé, são picolés de chocolate, são picolés de baunilha, são picolés, tá entendendo? Mais sintéticos, né? Então, nós temos aqui hoje uma possibilidade de empresas locais, falando a nível de estado do Ceará, empresas de picolés excelentes. Sim, Né? Então, nós temos alto padrão, nós temos uma indústria local aqui, que realmente se especializou em produtos de fruta. Sim. Alguns produtos, inclusive, com apelo para academias e tudo, que são produtos com whey protein, produtos com algumas especificidades. Então, assim, são produtos que para a turma de hoje em dia, que está aquela turma de academia, aquela turma mais tranquila, realmente é um picolé diferente. Sim. Então, assim,
Se você chega na Europa, é muito pouco provável que você coma um picolé de cajá. Não tem. Tá né? entendendo? E eu me recordo que quando eu estava em Portugal, a gente ia no supermercado justamente para fazer essa pesquisa e tinha muito coco. E aí eu fui provar o coco. Perdoe, horrível. Um coco com água, um gosto salobro. Sabe quando você pega coco seco e bebe aquela água que não é uma água gostosa? É o coco que se vende em Portugal, que é o coco que vem da Tailândia. Embora eu tenha uma grande produção, a produção é até maior do que no Brasil, né? Os produtores de coco, se eu estiver errado, me corrijam, mas é uma produção enorme, mas com a qualidade, não vou nem dizer a qualidade ruim, né? Porque não cabe, mas é diferente. É igual a gente estava, né? Você estava presente naquela reunião com um produtor orgânico, em que ele falou, olha, eu não posso comparar uma maçã orgânica com uma maçã tradicional. Por que não? Porque são produtos completamente diferentes. Embora você veja uma maçã tradicional e uma maçã orgânica, você acha que é a mesma coisa, mas são produtos diferentes. Por quê? Porque todo o processo de produção é diferente. Então, fazendo esse paralelo, é a mesma coisa com as frutas lá da Europa, ou que se vendem na Europa, com as frutas brasileiras. Né? Então, aqui a gente tem um mercado de alta qualidade e com a capacidade produtiva ainda incipiente. Ainda incipiente, né? A Embrapa tem um papel fundamental nessa melhoria da produção, né? Uma das grandes oportunidades que existem é o açaí. O açaí virou febre aqui, né? Surreal. E o mercado europeu agora está entrando também nessa febre, né? E não adianta, lá, a produção de açaí de lá, não sei se ainda tem, mas se tem, não chega à qualidade da que é aqui. Então, essa produção, essa exportação de açaí, ela também é um mercado que está crescendo muito e que vai ainda crescer demais. Por quê? Porque lá está há 5 anos atrás. Então, há 5 anos atrás, aqui em 2020, né, a gente já pipocava açaí aqui em todo canto. Né? Agora lá está pipocando. Né? Então, assim, é um grande brecha de mercado que existe lá. Né? Obviamente, não é qualquer um que consegue entrar, mas se você estiver ali junto das pessoas certas, você consegue essa oportunidade de mercado. A fruta, falando realmente aqui do nosso mercado, o açaí, que hoje você pode exportar tanto na forma de gelato, como na forma também em pó, como em outras formas. Você também tem a fruta. Você tem a fruta liofilizada, que é a desidratada que o pessoal compra. Você tem a fruta que tem um tempo de maturação, que ela vai maturando até chegar no cliente. Como tem frutas também que a dificuldade de exportação é muito grande. Então, nós tivemos casos de mercadoria que foi exportada e que por algum motivo ali deu algum problema no caminho, perdeu-se toda aquela carga, porque ainda são produtos que têm uma necessidade de ter uma temperatura controlada, que tem que ter um acompanhamento diferente. Então, tem muito essa questão ainda do aprimoramento do meio de transporte para levar a fruta. Porque tem frutas que são realmente suportam um pouco mais de temperatura. Outras já não suportam a queda de temperatura. Então, assim, o exportador ele tem que ter um acompanhamento, ele saber se o produto dele é só embalar e mandar, ou se tem que ter uma temperatura controlada, ou se vale mais mandar aéreo do que mandar containerizado. Então, tem toda essa questão do acompanhamento. Eu acredito que tem empresas que já trabalham com essa tecnologia, com esse acompanhamento, com essa assessoria. Esse know-how, mas tem empresas que têm medo de desbravar, porque realmente é o seguinte, não, já me disseram que é muito difícil colocar produto na Europa a partir de Portugal. Que Portugal tem realmente uma legislação diferente de toda a Europa. Ele tem um órgão lá que é um órgão que como se fosse no Brasil, Anvisa e Ministério da Agricultura integrado. Então, são coisas que você tem que entender o mercado. E nada melhor do que pessoas que estão lá. Perfeito. Então, temos brasileiros cearenses lá, facilitando a entrada de negócios lá. Eu acho que você acabou respondendo, mas eu vou fazer assim. Qual é o conselho que você dá hoje para um empresário que hoje já vende bem aqui, que já tem o seu mercado, mas que quer exportar, que quer desbravar esses novos mercados, que quer ganhar em euro? Qual é o conselho que você dá
para esse empresário? É ele ir sozinho? É ele procurar alguém que já trilhou esse caminho? É ele procurar a Apex? Qual é o seu conselho para ele? O meu conselho seria mais no ponto de vista do início, né? Então, o que eu chamo do início é o seguinte, ele viu que ele tem uma capacidade produtiva que ele pode destinar à exportação. Então, pronto. Digamos que ele trabalha ali com um produto que é um produto natural. Então, ele viu que aquele produto na Europa é bem consumido, principalmente em Portugal. O primeiro passo que ele dá é saber o seguinte, aquele produto, do jeito que está, ele entra em Portugal, ou daquele produto do jeito que está, ele tem que fazer aprimoramento, fazer embalagem, fazer certificações. Quais são as certificações? Consigo ter, meu produto, ele é apto? É apto. Então, o segundo passo é realmente ir até lá, ver o mercado, conversar com distribuidores, ver toda essa parte, e a partir daí, precificação de exportação. Vai precificar, vai ver se o produto vale a pena, se a distribuição de lá vai acontecer. Então, assim, é sempre ele partir do princípio de que o produto, para ser vendido no mercado externo, ele não é o mesmo no mercado interno. Então, ele sempre procurar um apoio, seja um apoio do intermediário, seja de um comprador direto, que o comprador tem interesse no produto, então ele vem ao contrário nesse processo, vendo as certificações, vendo as qualificações, vendo as adaptações, ou então ele vende para uma empresa nacional que já vende no mercado externo. Tem muitas comerciais exportadoras que são especialistas na Europa. Nós temos empresa em Portugal de cearenses que fazem todo esse trâmite lá. Nós temos uma empresa aqui no estado do Ceará, nascendo agora, que vai fazer só isso. Perfeito. Que é uma empresa que vai trabalhar especificamente com frutas, polpas de frutas, picolés de frutas. Então, é uma empresa que vai desbravar esse mercado a partir daqui. Então, a dica que eu dou é o seguinte, acompanhe, verifique como é que vai ser os próximos meses aí, que vão ter novidades realmente para o mercado cearense, nordestino de produção de frutas, para adentrar realmente o mercado português. E a Europa a partir de Portugal, se tudo der certo. Perfeito. Então, vou pegar aqui esse gancho. Então, um empresário do setor alimentício que quer vender os seus produtos na Europa, existem empresas que compram essa mercadoria de você e vendem na Europa sem que você se preocupe com nada. Isso. Então, como é que funciona? Essa empresa identifica oportunidades na Europa para você, capta esses clientes, faz essa transação, compra o seu produto, lhe dando todo o suporte para que você se adeque a esse processo de exportação, compra de você e vai vender lá. Você, além de ganhar na venda, você ganha com a expansão, com a exportação da sua marca para novos continentes. Então, é realmente ali algo que se existe pouco, obviamente não é nada novo, né? Mas é uma modalidade que existe para quê? Para que o empresário, produtor, né, que tem ali não só a produção agropecuária, mas que produz ali os seus produtos no Brasil, que quer levar para a Europa através dessa empresa. Isso. Né? Eu vou deixar o site dessa empresa aqui embaixo, é a Frutifique, frutifique.com. Vou deixar aqui nos comentários, quem quiser acessa lá, que lá explica tudo como é que funciona esse processo de compra, venda e exportação. Aderbal, cara, muito bacana o papo, gostei demais. Gostei também o convite, muito obrigado. Esse é o primeiro episódio do Radar Empresarial, o melhor podcast sobre business e negócios do Nordeste e em breve o maior. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até breve. Obrigado. Valeu, meu irmão.